Boa noite, pessoal. Se alguém puder falar se dá para ouvir bem, dar um feedback. Oi, Olá, e aí, tudo bem? tudo bem? Eu vou ficar sem fone, senão meu celular tem que ficar deitado. Aí eu acho que fica ruim, né? Vai ficar você de um jeito e eu de outro. Se alguém escutar um cachorro latindo aí, é a minha. Vixe, aqui é criança. Né? Então tá ótimo. Aí, se alguém escutar um Tá, barulho, vocês relevam aí. tá tudo certo.
Esperar, esperar mais um pouquinho, o É pessoal um já dedinho, tá isso, entrando. né? Uhum. Acho que o Instagram vai avisando também que tá online, né? É, Tá entrando. tem tudo um tempo. Nossa, estava pesquisando sobre o tema, não Aham. tem muito conteúdo, Não tem. Eu até estava falando para não. você, né, que eu tô lendo aquele livro A Liturgia do Ordinário, e ele fala muito mais sobre isso do que aquele da alimentação que eu comprei na Maná também. Caraca, Da alimentação, não lembro o nome, que eu parei de ler ele para ler o Liturgia do Ordinário. E o Liturgia do Ordinário fala muito mais. Eu fiquei impressionada. nossa, caraca. É, não, o que eles falam muito, é que eu vou falar um pouco na introdução, quando fala sobre alimentação, é falar se pode comer carne de porco, se não pode, animal impuro, mas sobre alimentação, como se Como alimentar, se não tem alimentar, muito não. conteúdo. É, Falei, caraca, É, tanto que aquele livro da alimentação, ele fala muito, é uma família americana, né? Então ele vai muito nessa pegada de você usar orgânicos, de você plantar a sua própria comida, nananã. Só que isso é hum, uma realidade muito distante de nós brasileiros, né? comparado Como com que os faz? americanos, né? Então, tipo, fica uma coisa meio vaga, assim, de como fazer, né? Como você falou. Uhum. É um tema bacana. Sim, é um tema bacana. Eu fiz um script aqui para eu não me perder. Vamos ver. Ah, mas às vezes toma Não, é. desenrola outras coisas. É só para não É, esquecer, sabe? Para não ficar aquela é bom, sensação de, nossa, tinha que ter falado sobre isso, não esqueci de falei isso. falar, exato. Só para não ficar aquela sensação, deixei de falar alguma coisa. Ah, eu vou aproveitar que enquanto a gente está esperando a galera entrar para pegar os livros para mostrar aqui, para caso alguém queira. Ah, legal. Vou pegar lá. Esse daqui é um dos livros que eu tô lendo recente, Ah, chamados para criar, né? Eu pensei que era mais sobre arte, né? Eu lembrei a gente conversando. Ele ah. fala sobre empreender, sabe? Criar Sim, sim, algo criar ou algo de ter seu fato. negócio. E é interessante que ele fala que o cristão tem que fazer isso para abençoar os outros cristãos. Aham. Então, por isso que aí eu comecei a falar, nossa, como há necessidade de ter mais psicólogos cristãos, nutricionistas cristãos, educador físico cristão, enfim, todas as áreas de advogado. Sim, Só que é muito interessante. todas as profissões, né? Porque com todas as profissões a Sim, gente consegue fazer algo pelo próximo, né? O fim não pode ser em nós mesmos, né? Então, sabendo usar certo a nossa profissão é um caminho muito uhum. bacana. Não vou falar mais não, que eu acho que eu vou acabar falando um pouco na live. Mas é bacana. Bom, acho que dá para começar, né? Que aí o Tá, pessoal vamos vai. começar. O pessoal vai entrando aí. Tomar mais um gole de água, porque uma pessoa que eu sigo fala para tomar bastante água. É isso aí. O meu bode também tá aqui. Ixi, aí, ó. Bom, boa noite a quem já está nos acompanhando.
boa noite, bom dia, boa tarde, quem nos verá depois, que eu vou deixar disponibilizada essa live. É um tema fantástico, muito importante. Eu tenho a honra de ter a Eliara aqui comigo. Ela é nutricionista cristã, ela faz um bom trabalho, posta bons conteúdos. Então, quem já estiver assistindo, quem assistir depois, já segue ela lá, vou deixar ela marcada. Ah, e querendo não falar de alimentação, é aquele tema que as pessoas falam: ah, eu sei o que eu estou comendo mal. Eu Aham, sei que me alimento mal, né? As pessoas, uma ou outra sabe quão ruins e quão prejudicam a sua saúde tais alimentos. com certeza. E como a gente estava batendo um papo aqui, normalmente quando fala de o cristão e alimentação, só fala se pode comer ou não pode comer carne de porco, animal impuro. E a questão é muito mais profunda. E é muito interessante com o versículo da Bíblia, quando Paulo vai tratar em Coríntios, que ele vai falar: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E o Uhum, contexto ali é o contexto de comer, exatamente. é o, é o contexto de refeição. Mas enfim, faz tudo para a glória de Deus. E a forma como nós nos alimentamos, será que refletimos, paramos para refletir o quão é importante a alimentação, o quão ela não é tão importante? Será? Uh, o cristão ele tem que ter um posicionamento diferente, porque eu vejo um parâmetro de várias pessoas com más alimentações, muito acima do peso e, e achando que estão glorificando a Deus. Aham. Achando que, caraca, eu sou usado, né, mas, velho, você tá errando, tá errado, tá errado. Então, é muito interessante que Deus ele cria, e se a gente fosse basear ali no Éden, a alimentação era cereais, legumes, não tinha animal. Aí mais para frente ele libera a comida da carne animal. Vamos ver o caso de Daniel, que ele come só legumes. Então vamos ver que a Bíblia fala muito do alimento, né, de se cuidar, de ser Uhum. equilibrado. Então, dando esse pontapé, Eliara, peço que você possa se apresentar, né? Aham. Quem que você é, Sim, e por que, de fato, por que nós devemos nos importar com nossa alimentação. sim. Fica à vontade. Então, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para quem for assistir a live depois também, né? Como o Evandro já falou, eu sou nutricionista, me chamo Eliara, sou daqui de Marília também, na mesma cidade do Evandro. Me formei já vai fazer aí 2 anos e uma das coisas que me chamava muita atenção na nutrição era essa forma como a gente pode impactar e ajudar muito a vida de outra pessoa. O Evandro até deixou uma pergunta do script aí que ele me mandou, perguntando por que o cristão deveria passar por uma nutricionista, né? Aí eu falei, poxa, que auto-marketing, né? Para as pessoas me consultarem, enfim. Mas aí depois eu parei para avaliar, né, nessa pergunta, e é uma das poucas profissões onde a gente pode ensinar, passar o bastão para vocês e vocês serem independentes ao resto da vida. Não é uma profissão que te deixa dependente da gente. Você precisa estar ali todo mês reformulando medicações e fazendo. Não, é uma profissão que a gente pode ensinar. E eu acho isso muito rico, né? Quando a gente sabe aprender com o profissional. E quando a gente fala no meio cristão, é muito bacana o que você falou, Evandro, porque na época que eu estava na faculdade, eu já sentia muita dificuldade, eu não me posicionava tão bem ainda, né? Exatamente nessa questão de ver muitos cristãos se alimentando mal, a maioria acima do peso, né? E eu até brinco com meu esposo que às vezes a gente troca um pecado de bebida alcoólica pelo pecado da gula. E achando que isso está certo, achando que a gente está por um bom caminho Verdade. só porque não tem nenhum problema de saúde ainda, né? Só porque tá tudo bem ali nos exames de sangue, enfim. E aí a gente acaba se despreocupando de fato com a nossa saúde, né? E até estudando um pouco para nossa live hoje, eu li um versículo de 1 Coríntios que falava: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, é uma coisa da gente pensar que esse corpo que a gente tem não é nosso. Deus nos deu para habitar o Espírito Santo, né?
E um dia ele vai cobrar da gente, esse corpo precisa estar bem cuidado, tanto para desempenhar, né, as funções que ele deixou para a gente aqui, quanto para cuidar. A gente tem que cuidar dele porque ele pediu para que a gente cuidasse, e é isso, tem que fazer, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente mais tem que pensar, da importância da gente se alimentar bem, né? Porque é uma ordem, esse corpo aqui não é nosso, a gente vai prestar contas dele um dia. Então, de fato, e- é de suma importância nos importarmos com nossa alimentação, pelo Exatamente. fato, pelo fato de sermos o templo do Espírito, de cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde. Uhum. Então, acho que o cristão mais ainda deve se importar com sua Do que a qualquer outra pessoa. alimentação. É que quando se fala de saúde, a gente vai abranger outras áreas do conhecimento que Uhum. cooperam também para a saúde. Sim. Mas a alimentação, né, ou a nutrição coopera de forma direta também. Exatamente. Tem até Ah, um outro versículo que fala, né? Santifiquei em tudo, vosso corpo, vossa alma, vosso espírito. E é exatamente isso que você falou. Não é só o corpo, é também nossa mente tem que estar bem, tudo tem que estar bem, né? Não é só uma área da saúde. e ele era, como que a alimentação influencia na nossa vida? Que algumas pessoas acham que a alimentação é só para você não ficar fraco, ou se você comer muito, você vai engordar. Aham. Mas a alimentação é muito mais do que isso. Com Né? É certeza. fantástico, fantástico quando a gente vai ver biologicamente. E mano, aí você vê Deus, o Criador, fala: Caraca, que legal. Exatamente. Eu, eu trabalhei um bom tempo com jardinagem e é muito interessante que muitos nutrientes que a terra precisa é que a gente precisa comer também. Eu ficava, Aham. nossa. Aí eu comecei a ligar que do pó fomos criados, do pó vamos voltar. Então, caraca, praticamente a terra, as plantas que vai sugar da terra, praticamente quase todos os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas. Uhum. Mas o que a alimentação influencia na nossa vida? Ela influencia no nosso modo de pensar, na nossa disposição? O que a alimentação influencia diretamente em nossa vida? Ótimo. Eu acho que uma coisa que a gente precisa parar de pensar e voltar a pensar mais é que, igual você falou, a alimentação ela não é única e exclusivamente uma questão da gente emagrecer ou da gente engordar, apesar da questão estética estar tá muito em alta hoje em dia, né? Mas Sim. uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que o nosso corpo precisa de combustível, e o combustível é alimentação, né? E ela, em todos os sentidos, está muito interligado. Então, um nutriente tal específico, ele ajuda na síntese ali para a gente ter mais neurônio, para a gente poder pensar. E é muito legal essa questão de nutrientes também, porque se você tem um nutriente em deficiência, você precisa consumir ele, mas você precisa de outro, para que esse outro possa transportar esse até outro lugar e ele possa ter a ação dele também. Então é muito mais complexo do que você simplesmente emagrecer ou do que você simplesmente engordar. É de fato combustível para os nossos órgãos poderem funcionar bem, desempenharem as funções, as enzimas do nosso corpo, o nosso cérebro poder pensar. Eu até deixei uma coisa anotada, porque às vezes algumas pessoas falam: ah, mas eu não trabalho com o corpo, então para que eu preciso ter toda essa energia, toda essa disposição, né? Mas a principal fonte de energia para o nosso cérebro também é proveniente dos alimentos, né? Todos os nossos neurônios, todas as ligações da nossa cabeça, a gente precisa ter os alimentos, ter alguns nutrientes específicos que ajudam mais na atenção, no foco. Então, é muito amplo, muito grande essa parte quando a gente fala de alimentação e ela é importante por causa disso. Para a gente poder desempenhar tudo na nossa vida, a gente precisa ter uma boa base alimentar, né? Tanto que quando a gente pega alguns casos de pacientes que estão ansiosos, não dormem bem, não conseguem desempenhar uma boa função, seja em casa, no trabalho, a gente pega para ver a alimentação está totalmente desregulada, está faltando nutrientes, está faltando água, o corpo não está recebendo o combustível que ele precisa, né? E muitas vezes é normal para as pessoas, né, estarem se sentindo cansadas, estarem se sentindo Uhum. fadigadas, não conseguirem dormir bem, não sentirem sede. Isso não são sintomas normais, né? Isso são sintomas de que seu organismo não está bem.
E aí a gente vê o reflexo disso em todas as outras áreas da vida, no desempenho no serviço, no desempenho em casa, no desempenho do exercício físico, mental, enfim, tudo que a gente precisa fazer com excelência para poder glorificar a Deus, né? Nossa, então nós deveríamos se importar muito mais com a Com certeza. alimentação. Aham. Esses dias eu postei um audiobook que eu ouvi, eu quero comprar o livro. Ele é em inglês e fala sobre comida para o cérebro. Aham. Falei, acho que vai falar de alguma suplementação, se... Mas lá a doutora, inclusive nutricionista também, ela vai falar que muitos alimentos nossos retardam a desenvoltura, né, do cérebro, né, o funcionamento dele. Muito açúcar, né? E ela explica, igual você explicou, vai lá, uma coisa vai lá no sistema, Aham. e vai desassociando, vai deixando mais lento. Falei, caraca, eu preciso mudar. Eu já sou bem restrito com alguns alimentos, mas ainda eu consumo muita coisa. Aham. Eu falei, caraca, e nisso você já vai pensando, porque se devemos ter uma vida equilibrada que glorifique a Deus, a alimentação também, porque ali eu estou prejudicando o meu cérebro, Aham. né? Prejudico, acho que tem alimentos que prejudicam o coração, né? Não sei, prejudicam outros órgãos, né? O funcionamento do corpo, igual você falou, falta de beber a água. Eu falo, caraca, Deus me criou, me deu sopro, né? Me deu a vida Aham. e eu não estou pensando o que eu estou ingerindo, Eu não tô né? cuidando Estou daquilo que ele deix... me deu, né? E eu vi muito, eu ouço muito, já vi crente falar isso que é bom comer mesmo, porque quando morre não leva a nada. E tem muita gente que fala isso, né? E manda bala, não tá nem vendo. E não é, nossa. Igual, por exemplo, faz uns 7 anos que eu não tomo refrigerante. E tem gente que acha um absurdo. Fala, não acredito, mas não tem Hum, necessidade, não faz mais parte da minha vida. exatamente. No, E no até uma máximo, coisa, uma aguinha com gás. então, até uma coisa interessante, Evandro. Eu acompanho, gosto muito dessa parte de fisiculturismo, enfim, o pessoal que me segue sabe. E eu Uhum. passei a acompanhar numa busca muito cansada fisiculturistas que fossem cristãos. Porque quando eu comecei a estudar mais esse esporte, eu via o quanto ele podia refletir a Cristo na questão do domínio próprio, porque é absurdo, né? E aí eu achei Caraca, uhum. uma atleta, ela é brasileira, mas agora ela mora nos Estados Unidos, ela é cristã. E aí, uma vez perguntaram para ela como que ela conseguia se manter, porque a mulher sofre muito mais em preparação, enfim, é absurdo o quanto a gente sofre mais, né? E ela falou, como você consegue, né? Aí ela falou, mas eu não consigo. Isso é proveniente do fruto do Espírito. Deus me deu domínio próprio e eu preciso praticá-lo. E eu estou usando isso na minha preparação. E aí eu parei pra pensar, Caraca. caraca, a gente não para pra... Quando a gente fala, né, tipo, nossa, Evandro, eu não consigo beber, não beber refrigerante, deixar de beber refrigerante. Você está dizendo que o refrigerante é capaz de ditar os seus atos, de ditar a sua vida, e você não consegue ter ação sobre o seu domínio próprio, né? Tipo assim, não, eu não vou tomar isso agora. Talvez por não ser o momento oportuno, tá? Durante a semana eu posso deixar para depois, ou não, não vou consumir isso porque é açúcar, não faz bem pro meu corpo, enfim, da maneira como você entender, né? Mas às vezes eu percebo que a gente esquece essa parte que a gente tem o domínio próprio, só que Deus nos deu ele para a gente praticar e aperfeiçoar ele, né? E a gente precisa encontrar áreas na nossa vida que a gente vai poder usufruir disso, de praticar o domínio próprio, né? Para algumas pessoas vai ser alimentação, para outras pessoas vai ser o estresse, por exemplo, porque ela consegue se controlar bem, né? Mas sempre que eu vejo um cristão falando isso, tipo, nossa, eu não consigo ficar sem isso. Eu fico, não, você não consegue ficar sem outras coisas. Com isso você precisa conseguir ficar, né? A gente precisa tirar essa dependência dos alimentos, que não é normal, né? A gente tem que tomar até cuidado, que é a próxima pergunta. Que eu queria que você falasse Na verdade, vamos misturar um pouco as perguntas. Eu queria que você desse alguns insights para a gente. O que são maus alimentos? Eu Aham. coloquei uma caixinha no meu Instagram, algumas pessoas chutaram, né? Uns falou McDonald's,
outros falou sal, né? E outros falou açúcar, outros falou, falou sazon, quinó, Aham. enfim. E, eu até me impressionou falar sazon, que na hora que normalmente quando fala que é má alimentação, o povo só pensa em lanche, pizza e Entendi. mais nada, né? O máximo refrigerante. Então eu queria que você falasse alguns, por gentileza. Alguns talvez não sejam tão óbvios. Você fala, nossa, esse daqui é um vilão. Eu Aham. sei que, por exemplo, o sal. O sal ele é um vilão, acho que em grande quantidade. Acho que você pode falar mais do que eu. Não sei se a gente pode extinguir o sal. O Aham. açúcar também, não sei. Então, que se pudesse falar, aí depois a gente entraria no papo da gula, tá Bacana, bom? bacana. Fica à vontade. Antes de especificar alguns alimentos, eu gosto sempre de instruir meus pacientes a pensarem, né? Para eles também não criarem Ah, essa legal. dependência de quando for no mercado, nossa, será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Então, Uhum. algumas orientações que eu dou é o quanto mais distante aquele alimento tá do natural, do normal, do que é plantado, do que é criado, ele não é bom. Então, aí a gente vai passando pelos processos, né? O alimento in natura, que é o alimento de palha, a batata, a cenoura, as frutas, os legumes, que ele está no natural dele ali, né? Aí nós temos os minimamente processados, temos os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados, que são os que a gente não deveria nem Meu Deus. pensar em ter na Chegar nossa perto. alimentação. Hoje, o que eu mais falo para o pessoal é evitar o uso adicionado de açúcar, porque você até falou que você ouviu no podcast, né? Ele atrapalha muito a nossa síntese neural, nosso raciocínio, nosso cérebro. O açúcar deixa a gente mais lento. E aí até a gente fala, né? Ah, é que açúcar vicia. Ah, não é que nem droga. Não é. Mas ele vicia o nosso cérebro na sensação de recompensa. Então a gente fica viciado na boa sensação do prazer. A gente gosta do prazer, né? O nosso corpo humano, carnal, gosta de sentir prazer. Então a gente fica viciado nessa sensação de comer o chocolate e gostar, né? Então eu falo muito para os meus pacientes evitarem açúcar, porque a maioria dos alimentos já tem. Então você ainda vai comprar e vai pôr mais açúcar nas coisas, né? Tipo adoçar leite com Nescau e açúcar, café e muito açúcar, suco e muito açúcar. Então evitar esse consumo do açúcar. Hoje, com o preço que está o óleo, então eu falo, vamos comprar um óleo de girassol, um óleo de canola, porque a gente já não tem uma diferença tão grande mais do óleo de soja para o óleo de girassol, né? Antes o óleo de soja era muito barato. Hoje está 7, 8 reais, hoje está muito caro. Então, Uhum. ali por causa de 3, 4 reais, a gente investir num óleo que a qualidade seja menos pior, sabe? Então, o óleo de soja também é um alimento que eu falo para os pacientes abolirem. Não tem necessidade de usar. Dá para fazer um bom arroz, um bom feijão, uma carne ali naquelas panelas antiaderentes, que é um investimento também, que as pessoas falam, nossa, muito caro. Mas você vai economizar no óleo, que está muito caro hoje também, né? Então, é um investimento que dá para a gente fazer e, assim, abolir de fato o uso de óleo de soja, porque é um baita de um veneno pro nosso organismo, né? Caraca. E coisas de saquinho. Então, assim, sazon, todos esses temperos que são prontos. Hoje em dia, quando a gente vai nessa parte de temperos, esses dias eu achei um sazon zero, alguma coisa assim, que tava com uma embalagem Isso, bonita, isso, eu já vi. bem clara, super saudável. Só que é a mesma coisa do outro sazon. Então, até esses dias me perguntaram no Instagram, né? Nutri, uma coisa que todo mundo devia parar de consumir: tempero pronto. Cara, tá muito barato comprar tempero seco hoje, a granel, né? Então, não tem necessidade de continuar usando Sazon. Tem muito sódio, muito sal, muito conservante, muito corante. O padrão das pessoas já é beber pouca água. E aí a gente coloca um consumo muito alto, muito elevado de sódio, né? Então, eu acredito que é um alimento também para a gente abolir aí do nosso consumo, né? Sal, Evandro, é bem como você falou, tudo vai muito da quantidade que você utiliza no seu dia a dia, né? Então é muito mais sobre dosar o sal do que você cortar. Cortar acho que é muito difícil, porque alguns alimentos precisam ter uma pitadinha de sal que você precisa consumir, né? Então eu tiraria temperos industrializados do que o sal. O sal a gente pode continuar utilizando e com moderação ali a gente consegue levar bem, né? Mas eu acredito que assim,
esses sejam os principais alimentos, assim, que manteiga, lembrei aqui, manteiga não, margarina, que é óleo de soja, só que no formato de durinho ali, né, que a gente consegue passar. Então também é um alimento que eu Esse- coloco esses, esses alimentos que você está falando são nocivos mesmo. nocivo. É coisa que É pura gordura, você é pura gordura. recomenda, É, você recomenda tirar do cardápio. tirar Que do eu sei cardápio. que eu lembro uma palestra sua que eu fui que você falou que você come pouco, né? Tem alguns que você pode comer menos, bem Menos. menos, né? Aham. Mas esses daí, pelo que você está falando, é Não, abolir do é para cardápio. abolir, exatamente. Não tem nada de benéfico para a nossa saúde. Nada de benéfico mesmo, assim. Nada de benéfico. O que eu falo que dá para a gente consumir assim? Raramente, sabe? De vez em quando dá para entrar ali, porque não é uma coisa que vai participar da nossa rotina. Por que eu falei desses para a gente abolir, Evandro? Porque são alimentos que são mais fáceis da gente incluir na nossa rotina, sabe? É muito fácil da gente incluir um óleo de soja, da gente incluir uma margarina, da gente incluir sazon. São coisas que depois, para tirar, fica difícil. Porque o sal, é até uma curiosidade, o sal ele tem o poder de deixar o nosso paladar, a nossa língua adormecida. Então a gente perde a sensação de sentir os outros sabores. Então a gente fica viciado nessa Caraca. sensação de ter essa dormência em sentir os sabores. Então, por que a gente não dá sal para a criança? Porque a criança tem que aprender a sentir o sabor dos alimentos quando ela começa a comer. Se a gente dá sal, ela sente salgado. Ela não sabe o que ela está sentindo salgado. E Hum, ela não sabe daí eu não sabia. é. Então, por isso a importância da gente ter esse cuidado, né? Então, falei desses para a gente tirar da rotina de fato, porque é muito fácil da gente ter ali na nossa casa, no nosso armário, e quando a gente vê, já usou 3, 4 litros de óleo no mês, já usou 2, 3 margarinas. A maioria das pessoas não comem pão com margarina, come margarina com pão. Então, ter esse cuidado aí, né? Mas, por exemplo, salsicha é um alimento péssimo. Péssimo, péssimo. Se as pessoas vissem como é feito, metade das pessoas não comeriam. É o resto de tudo. É o resto do frango, o resto do porco, o resto da vaca. Tudo que não dá para ser comido, eles colocam na salsicha com muito sal e muito colorífico, porque aí a gente sente o gosto salgado, né? Mas assim, de vez em quando, igual agora, festa junina, é uma vez no ano. Tem um cachorro quente ali, você vai consumir. Eu não consumo, mas uma vez no ano você consumir não é uma coisa que vai, nossa, acabar com a sua saúde. O problema é você consumir salsicha no almoço de segunda a sexta-feira. Aí você já tá pedindo muito, Nossa. porque ele já entra nos alimentos ultraprocessados, né? Que é um alimento que não tem nada de natural. É um alimento que está sendo formulado para a gente consumir, né? A pipoca de saquinho também é um outro exemplo, que quando usado assim, bem de vez em quando não tem problema, mas quando a gente abre, a gente vê a pipoca lavada de gordura vegetal. Então também é uma coisa que não nos ajuda em nada, mas usada esporadicamente, né? E quando eu falo esporadicamente para os pacientes, é ali 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. É uma coisa que a gente Não é não uma vez por faz mês, não. vezes, exatamente. Então, são coisas que dá pra gente ir de vez em quando ali, né? Mas esse cuidado, você percebeu, é mais com os alimentos gordurosos, né? Porque é onde a gente tem a Uhum. gordura vegetal e a gordura hidrolisada, que é a gordura que foi formulada, que é péssima para o nosso coração, para as nossas veias, para a nossa saúde. É a pior que tem, é a maior vilã que tem, né? Então, todos esses ingredientes, todos esses alimentos que tem na sua composição essa gordura, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Cara, então, aqui eu sempre acompanhei, né? Sempre fui curioso. Gosto de todas as áreas. Eu gosto muito de saber um pouco sobre todas as áreas. Eu acompanho uns dois, três nutrólogos, né? Aham. E aí eu comecei a mudar alguns costumes em casa. Eu já não gostava de algumas coisas, mas, por exemplo, eu ouvi você falando, eu acho bacana. Por exemplo, aqui faz anos, antes de eu casar, eu já não consumia quinoa e sazon. Aham, E eles ótimo. falaram, quando você ouve, uma coisa é ver a Eliara falando aqui que é ruim, mas uma coisa é a pessoa sentar com você no seu consultório e você falar o que faz aquilo no organismo. Então eles Exatamente. falavam, meu Deus! Então a gente só compra tipo açafrão,
coloral, né? Aham. Tudo desidratado. O sal, eu comecei a comprar aquele iodado, e agora eu mudamos para o sal rosa do Himalaia. Diz que é Aham. um pouco melhor, mas também a gente. Aí eu sempre meço, né? Igual fui fazer um estudo, diz que 100 anos atrás, acho que cada pessoa consumia 3 quilos de açúcar no ano. Hoje já são Nossa, 7, 8. muito mais, Hoje eu já acho. são 7. Eu acho que é muito mais. É que eu vi isso faz tempo, mas era Aham. 7 e 8. Aí É aqui em absurdo. casa, aí eu contei, falei, nossa, consumimos 1,5 kg. Falei, ufa, né? Somos em dois, dividi em dois, porque essas Aham. pessoas normais estão consumindo 7 cada uma. Mas mesmo assim ainda eu acho muito. Então eu faço um esforço, né? Eu vejo eles falando muito para a gente não pode também bitolar, né? Uhum. Mas tem coisas que são muito nocivas e eu também não faço questão. Já teve lugar de eu ir, né, em festa e só ter refrigerante eu tomar água. Às vezes pega na torneira, mas não tomo. É a Aham. questão do, né, domínio próprio, mas tipo assim, eu fiquei muito, vi quão mal faz, né? Eu vi eles falar do fast food também. É uma coisa também que, nunca mais vou comer, mas também tem gente que come, né, toda Uhum. semana, e diz que é bem nocivo. Sim, eu Então, não sei se tudo você isso. já, não sei se você já viu um vídeo. Esse vídeo eu acho muito interessante. Eles pegaram e meio que reproduziram o suco gástrico que a gente tem no estômago, né? Num laboratório, fizeram bem parecido num copo. E aí eles colocaram o hambúrguer do Burger King, do McDonald's, enfim. E colocaram o hambúrguer caseiro, que a gente faz com carne moída, qualquer mistura de carne, Uhum, né? Mais que a gente faz em casa. E eu não me lembro, mas eu lembro que era mais de uma semana que eles deixaram lá para ver o resultado. E agora eu não lembro se era depois de uma semana, depois de 15 dias, mas enfim, o fato era que já tinha passado mais de uma semana e o hambúrguer do Burger King, do McDonald's, enfim, esse hambúrguer industrializado ainda não havia sido digerido. Então é uma coisa que o nosso organismo, né? Tudo que é esse ultraprocessado que eu falei, é uma coisa que foge da capacidade do nosso organismo de digerir. Porque primariamente a gente não foi criado para digerir esse tipo de alimento. Não é um alimento que a gente deveria consumir com tanta frequência, né? Então você imagina aí o quanto a gente não força o nosso organismo quando a gente dá para ele esse tipo de alimento frequentemente, né? É uma coisa que o organismo ele fica sem saber como fazer isso, né? ainda é muito o que você falou, que eles falam, né? Eu acompanho, né, bastante, que muito alimento cai no organismo e o organismo tipo, fica assim, o que eu vou fazer com isso? Mas é Aham, engraçado eles explicando, né? Tipo, o que eu vou fazer com isso? Tipo, seu corpo não foi criado para consumir isso, exato. né? Não foi. É o que você tá falando. Eu falo, caraca. Então, tipo assim, abriu muito minha mente. Aí depois, né, eu te conheci, comecei a te seguir, falei, caraca, né? Então eu não quero pular das vantagens de ter um acompanhamento de uma nutricionista, mas é Aham, muito importante, gente. sim. Vocês cristãos, gente, acompanhe nutrólogo, nutricionista. Gente, eles trabalham com alimentos que vamos ingerir que vai cooperar para a nossa saúde. E tipo assim, só tem a cooperar, eu sempre aprendo, só aprendo, só aprendo. Ah, e realmente, todos os conteúdos que você produz no seu Instagram, todos os conteúdos que eu assisto desses caras, se eles fossem cobrar, seria bem cobrado. Aham, Porque, tipo, tudo que eu consumo, olha o quanto já mudou minha vida. Eu não sei por dentro, mas o quanto saudável eu não sou mais do que eu aham, era antes, só de exatamente. ouvi-los, né? Então, é fantástico o trabalho que vocês fazem e às vezes inconsciente. Tem pessoas que não valorizam, né? Acham, vai procurar lá no fim da vida. Chega, olha, Eliara, agora eu, né? Tô com diabetes, o que eu posso comer? Como que eu faço? Tô com Exatamente. pressão alta. E Falo, é um não, gente, descuido muito começa agora. grande com a nossa saúde, né, Evandro? Você pensar que você vai cuidar só quando tiver ruim, só quando um exame estiver alterado, só quando você estiver passando por uma dificuldade, só quando o seu corpo. É igual eu falo para os pacientes, quando você tem sede, é porque seu corpo já está num estado de desidratação absurdo, ele está tendo que te avisar.
Então, quando você tem um exame alterado, é porque já tá, tipo assim, não faz sentido você esperar aparecer lá diabético para você parar de consumir açúcar, né? Faz mais sentido você Então, controlar a ingestão de açúcar para você não aparecer com esse exame, né? é, é, é a mesma. Gente, somos cristãos. Se nós vamos só atrás do médico, uma nutricionista, de uma reeducação, vamos adaptar novamente a nossa forma de se alimentar só quando estamos ruins, imagina como lidamos com Deus, então. Então a gente só ora quando as coisas estão ruins. Exatamente. Nossa, agora tá ruim, Deus. Então pensa, a gente tem que orar também diariamente, falar com Deus, não só quando as coisas estão ruins. Então, a alimentação, nossa saúde também tem que ser cuidada. Uhum. Mas vamos lá, Elia. É, a Bíblia ela vai falar da gula, Aham. que diretamente é ligado com a alimentação. E na minha opinião, como teólogo, um tema pouco falado, Uhum. pouco falado. Sim. E eu acho isso ruim pelo fato de Paulo classificar a gula como outros pecados terríveis, Terríveis. como Aham. adultério, luxúria. Na sua opinião, como lidamos com a gula? Sabemos que a gula vamos ver ali que há uma idolatria nas coisas. Aham. Né? O adúltero ele idolatra a sua parte sexual. Vamos ver que o guloso ele idolatra o alimento. Exatamente. Aí vai entrar a fala que você falou, não consigo. Uhum. Como lidamos com a gula? Você consegue pensar algo tipo para nos ajudar, né? Porque tem muita gente gulosa e acha que tá tudo Eu certo. acho que tá tudo E bem, não né? é. Aham. Eu acho que a gula é a famosa compulsão alimentar de hoje em dia, que a gente tem visto tantos casos acontecendo aí, né? Tantas pessoas relatando, mas acho que esse ano foi pós-pandemia, foi o ápice, assim, de, Vixe. de diagnósticos de compulsão alimentar, né? E eu penso, Evandro, que aqui entra o cuidado da saúde como um todo, da saúde multidisciplinar, que é o cuidado com o psicólogo, né? Quando a gente tá tendo essa ânsia desenfreada por alguma coisa, igual você falou, o adúltero tem a sua questão ali com o adultério, com a parte sexual. A pessoa que é gulosa, ela tem isso com a comida. Então, alguma coisa dentro da mente dela não está bem. Alguma coisa dentro da mente dela precisa ser cuidada. E para nós cristãos, nós sabemos que nada melhor do que melhorar o seu relacionamento com Deus e essa questão de se relacionar com Ele, de ler mais a Bíblia, de entender melhor os princípios daquilo que a gente está fazendo e tratar isso é importante, né? E você passar com um psicólogo te ajuda a entender o porquê você tem descontado isso na comida e a colocar a emoção no lugar certo também, né? Porque o comer não deve ser emocional, o comer deve ser racional. E aí, eu acho que às vezes o cristão ele Caraca. confunde um pouco isso, porque, por exemplo, a gente acaba o culto, a gente tá todo mundo feliz, a gente come. E quem foi criado na igreja, a gente é criado com essa percepção. A gente tá feliz, a gente come. A gente não sei o que, a gente come. A gente se reúne com o pessoal, a gente come. A gente tem não sei o que, a gente come. A gente tá sempre linkando tudo que a gente faz com comida. E aí a gente para de pensar que comer é um ato fisiológico para se nutrir. Não tem que ser bom, não tem que ser gostoso. A gente tornou o alimentar uma coisa emocional e afetiva, mas ela não era. Nos primórdios, o alimentar era para ter energia. É para isso que a gente precisa comer, né? E cada vez Era necessidade, né? era necessidade. E cada vez a gente tem tratado a alimentação mais como um afeto, como uma coisa emocional. E aí a gente pode cair nessa questão da gula, da compulsão alimentar, que aí precisa ser tratado por um psicólogo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com essa parte, porque vejo que, para mim, como nutricionista, às vezes falta ferramenta de como caminhar a pessoa por essa questão de melhorar os seus sentimentos, de parar de passar isso para a comida, porque eu penso na alimentação de forma prática. É lógico, apesar de eu gostar de comer algumas coisas e comer com afeto, é a menor parte das vezes. Então eu consigo equilibrar bem isso na minha vida, né?
Mas uma coisa que eu falaria para quem é cristão, né, e vive às vezes com esse pecado de outras pessoas em volta, é a gente ser uma rede de suporte. Porque às vezes é o lugar que a gente é menos aceito e menos entendido quando a gente está tentando se alimentar melhor, quando a gente está tentando nos controlar. Então a pessoa fica, não, come aí, não, tem que comer, não, se morrer não É, leva nada, a gente tem que comer mesmo, que não sei o quê. Então é um lugar para a gente ter cuidado quando a gente fala isso, porque às vezes a gente está instigando no próximo a gula, né? E não só no próximo, como nas crianças também. Então, ter esse cuidado com eles. É nessa fase que eles aprendem a ter saciedade. É nessa fase que eles aprendem a falar se eles estão cheios, se eles querem mais. E se desde pequenininho a gente já instiga eles nesse ambiente onde comer, comer, comer bastante, sair para comer, toda hora comer, não saber que horas está cheio, que horas não tá, não saber falar não, entender quando a outra pessoa não quiser comer e respeitar. A gente também já vai criando pequenas mentes mais tendenciosas a serem gulosas, né? A terem esse pecado da gula. pela sua fala, então, nós vemos que culturalmente a gula ela é instigada no outro, né? Nossa, Exatamente. a sua frase me fez pensar bastante. O se alimentar não é emocional, e sim racional. Mano, Racional. fez assim na minha cabeça. Puf, Porque a gente precisa tem tudo a pensar no que a ver. gente está comendo, né? Não pode ser puramente vou comer porque eu vou comer. Você tem que, poxa, igual hoje eu falei isso para uma paciente, ela estava com um problema intestinal, aí ela, é porque eu não gosto de comer salada. Não tem o que fazer. O comer é racional. O comer é comer porque eu tenho que comer. Eu vou comer essa salada porque meu intestino precisa funcionar. Eu vou trabalhar porque eu preciso receber o meu salário para pagar as minhas contas. Eu vou ler a Bíblia porque eu preciso crescer em comunhão e relacionamento com Deus. Acabou. Algumas coisas são feitas racionais. Nosso culto a Deus tem que ser racional, né? Isso envolve o alimentar. Não tem como, né? Caraca, e a análise que você fez foi fantástica, que hoje o comer virou emocional, porque virou prazer, né? Eu tenho que ter prazer, Tem que ter eu tenho que prazer. gostar. Ah, você vê pessoas reclamando de alimentação. Aqui em casa eu pego muito no pé, né, da minha esposa, aí da minha filha que tem que comer. Ah, não gosto, não, né? Não gosto, vai fazer bem pra você. Então Exatamente. come, E né? come, Só é. porque eu como. Tem muita coisa que eu como, eu não sou muito chegado, mas eu sei o quão bem faz, quão bom vai fazer pro meu corpo, né? Então Aham. fez muito sentido essa frase sua, ser racional e emocional. Hoje as pessoas viraram o se alimentar emocional. Emocional. Vamos festejar, vamos comer. Vamos nos reunir, vamos comer. É aniversário, vamos comer. Ah, mas eu também tô de luto, vamos comer. Vamos comer Ah, também. tô comer. Aham. Então, o nosso termômetro é emocional, não o racional. Exatamente. E eu acho que por isso que muitos irmãos estão na gula, pecando diariamente, e não se toca. E, Eliara, eu fico pensando, Uhum. a gula é esse comer excessivo, né? Aham. Eu não sei como se você classifica se são várias vezes no dia ou excessivo de uma refeição. Mas Aham. como a pessoa ela sabe que ela está passando do limite? Por exemplo, eu tenho uma percepção minha, né? Às vezes eu como e falo, Aham. não, eu já. Eu vi um cara falando, não lembro se ele era nutrólogo, médico. Ele fala, eu não sei Uhum. se você concorda, mas eu achei interessante que ele fala. Que nós comemos para ficar com a barriga inchada, né? Fala, agora eu tô cheio. Ele fala, Aham. não, você tem que comer quando passar, né? Quando passar a fome, você para de comer. Parei de comer, E na exatamente. verdade, na verdade ele completou, ele falou, o que a gente sente não é fome, porque fome é a ausência de não ter o que comer. O que a Aham. gente sente é vontade de Vontade de comer. comer. Falei, caraca! Aí ele falou, né, não podemos comer, aquela barriga pesada. Não, come, põe um tanto que você come, sente satisfeito, saciado e ponto. Então, Aham. não sei se já aconteceu alguma situação com você de você falar assim, você está passando dos limites. Como que a pessoa sabe? Que a gente fala para a pessoa estar com gula, mas tem Uhum. cara.
talvez da minha idade, do meu tamanho, que para ele acha que para saciar ele é 3 pratos de comida. E para mim, às vezes, é um. Aham. Evandro, primeiro que na nutrição a gente não classifica a gula, né? A gente classifica os níveis de compulsão alimentar. Então, só para as pessoas Uhum. entenderem, compulsão alimentar é quando a pessoa ela é capaz de comer qualquer coisa a qualquer momento do dia e o que tiver. Então, quando a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar, ela não tá com vontade de comer um chocolate. A pessoa é capaz de abrir da geladeira e comer uma mandioca gelada 3 da manhã, entendeu? No ato de compulsão alimentar. Isso é ser compulsivo. Então a pessoa não tem vontade. Então, tipo assim, eu tenho compulsão alimentar, tenho vontade de comer chocolate. Não. Você tá com vontade. Você tá com descontrole. Você não tá com compulsão alimentar. Nossa, Então, você sai comendo desenfreado o que você tiver na geladeira, né? Mas essa questão que você falou de saber discernir o quanto a gente tá cheio, o quanto a gente não tá, é muito difícil hoje em dia, Evandro. Porque as pessoas, elas não sabem comer com calma. E o nosso organismo, quando a gente come, a gente não come e a gente já fica cheio. O processo digestivo não é tão rápido assim. Nosso corpo demora ali meia hora, 20 minutos no mínimo, para começar a digerir os alimentos, para a insulina começar a ser liberada, para os sinais de saciedade começarem a ser enviados para o nosso cérebro. caraca. Só que a maioria das pessoas almoçam em 10 minutos. E aí é óbvio que passado 10 minutos de almoço, você ainda vai estar com fome. Porque o seu corpo não digeriu nada do que você comeu ainda, né? Então eu sempre pergunto para os pacientes: vocês comem rápido ou devagar? Rápido. Então a primeira coisa que a gente vai mudar, passar a comer devagar. Porque quando a gente passa a comer devagar, aquela história de mastigar não sei quantas vezes, ela tem um sentido. É para a gente poder ir enviando o alimento devagar e conforme a gente for comendo, o nosso corpo já vai dando sintomas e sinais de que a gente está ficando saciado. Então, quando a gente come rápido demais, a gente perde isso. Porque aí a gente não sabe se a gente está com fome, se a gente está saciado, se a gente só está com o zóio gordo querer comer mais, né? Então, a gente fica com essa dificuldade. É claro, igual você falou, as pessoas elas têm necessidades diferentes. Uma pessoa que tem mais massa muscular, ela tem uma necessidade energética maior, ela precisa comer mais. Uma pessoa que tem menos, ela come menos. Criança, adulto. Só que tudo parte do quão rápido a gente come. A gente precisa dar tempo para o nosso corpo digerir aquela comida e aí a gente entender se a gente está saciado ou não com aquilo que a gente comeu, né? Porque senão fica difícil, não sei se eu tô de mais, se eu tô de menos. Mas uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas sabem quando elas estão saciadas. Então, por exemplo, eu tenho um hábito. Se eu, o Jonathan está na live, ele pode confirmar. Se eu tô comendo e falta isso aqui do lanche, eu não como. Eu sei que eu tô cheia, eu jogo fora. Ele fala, pô, mas você vai deixar esse Caralho. pedacinho? Come! Não, se eu comer esse pedaço, eu vou ficar cheia. Mas é muito raro quem tem essa percepção de, tipo assim, se eu deixar isso aqui, eu já vou explodir, não vou querer mais. Normalmente a pessoa fala, isso aqui, vou comer. E é nisso que a gente começa a Uhum. perder o sinal de fome e saciedade. Por quê? Você come um pouco a mais um dia, você já sabe que você não vai passar mal. Aí você começa a se forçar mais, você começa a se forçar mais, e aí cada vez mais a gente vai perdendo de não saber quando tá se sentindo saciado ou não. Por isso eu sempre bato na tecla de criança. Porque é nessa fase que a gente ensina a criança a não precisar comer demais. Tipo aquele negócio, come tudo que tá no prato. Porque você tem que comer tudo que tá aí. Não, ela tem que comer e saber falar. Tô cheia, agora eu tô cheia, eu não quero comer mais. Porque um adulto que não tem sinal de saciedade, muitas vezes foi uma criança que foi ensinada a comer tudo que tinha no prato. Porque se não comesse tudo que tinha no prato, estava errado. Né? Tanto que a minha mãe falava pra mim, Eliara, quando você estiver cheia, você para de comer. E é uma coisa que eu levo pra vida inteira. Quando eu tô cheia, eu paro de comer. Porque eu sei que se eu comer mais, eu vou passar mal. Então, é uma coisa que é ensinada. A gente tem que ter paciência com esses processos, né? Eu até estudando para live estava pensando nisso. Quanto a alimentação é comparada à nossa vida cristã? É um caminhar diário de maturidade para a gente poder ir crescendo e evoluindo na nossa alimentação. Porque algumas coisas não vão acontecer do dia para a noite. O emagrecimento, o ganho de massa, ou aprender a comer devagar, ou aprender a ouvir a sociedade, não vão acontecer rápido assim. É uma coisa que a gente vai ter que todo dia ali. Poxa, hoje eu vou comer um pouquinho menos e um pouquinho mais devagar. Será que eu vou sentir fome? Será que eu vou colocar mais salada para eu ficar mais saciada? Será que eu vou
ficar melhor depois do almoço. E ouvir esses sinais do nosso corpo é com paciência, né? Porque ultimamente a gente faz tudo correndo. Então a gente perde esse ouvir do nosso organismo. Cara, muito bom, muito bom. É, não tem padrão, né? Falar, come 200 gramas de comida, já tá tudo certo, todo mundo. Eu vi que tem que ter uma autopercepção, tem tudo um ensinar quando era criança. É porque o nosso Caraca, estômago é não tem um complexo. tamanho padrão, né? Cada um tem um tamanho de É, estômago. Não tem como eu saber o volume do seu, o volume do meu. e ó, tem uma afirmação da Marcela aí muito boa. Aham. Ela falou assim, ó, eu vejo o problema da gula também como falta de domínio próprio. Sim, Ser compulsivo, não ter autocontrole. Isso vai contra os atributos de Deus. Muito bom. exatamente. Ai, Exatamente, Marcelo. todo pecado fere